essa história que a gente conta, muitas vezes ela nos faz dizer frases comuns como: olha, eu não posso fazer isso por conta da minha história. Olha, eu não posso ser diferente, eu não posso mudar por conta da minha história. Olha, eu não consigo chegar um pouco mais longe, você está me cobrando uma coisa, você está me cobrando algo que não dá, eu tenho uma história. Você está me cobrando ânimo, você está me cobrando alegria, você não está entendendo, eu tenho uma história. Você está falando para eu lutar contra esse remédio. Se você soubesse o que eu passei, você ia falar que o que eu tomo é pouco ainda. Devia tomar mais remédio. Eu tenho uma história. Você está dizendo que eu tenho que levantar, sacudir a poeira? Que é isso? Você não sabe da minha vida. Você não sabe o que eu passei. Eu tenho uma história. Eu tenho uma história. Me respeite. Eu estou assim, ó, aqui, porque eu tenho uma história. Não vem me cobrar movimento. Não vem dizer que eu tenho que me animar. Eu vou te contar a minha história. Você vai ver que eu estou muito bem. Eu estou muito bem, porque pela minha história, já era para eu estar morto. Será que essa história que nos faz justificar, será que ela é verdadeira? Será que a história, e se essa história estiver cega? Não é a sua deficiência que está matando você. Não é a falta de dinheiro. Não é a traição que você sofreu. O que está matando você é a história que você começou a contar quando isso aconteceu com você. E que você insiste em repetir dia após dia. Dia após dia. É por isso que eu tomo remédio. É por isso que eu quebro tudo em casa. É por isso que eu não consigo parar em igreja nenhuma. É por isso, porque isso explica tudo. Isso explica porque ninguém pode falar mais alto comigo porque eu me magoo. Explica porque isso, porque aquilo. Para de contar essa história velha que só te tornou um frouxo, covarde, atrofiado, preguiçoso, porque é simples não agir, porque eu tenho uma história. E o preço é adiar sonho, adiar mudança, adiar posicionamento, retorno ministerial, retorno profissional, tudo porque está cego numa história que aprendeu a contar e a trouxe como verdade na sua vida, que explica tudo, mas mata tudo. Explica tudo, explica porque eu ganho isso, explica porque eu moro no fundo da casa da minha sogra, explica tudo, explica porque eu trabalho como trabalho, explica porque eu estou assim meio revoltado. A história explica tudo, mas o preço dessa explicação é a morte de tudo que Deus tem para mim. Que eu olho para Jesus, autor e consumador da minha fé, e não consigo crer que Ele pode mudar minha vida agora, porque essa história desgraçada insiste em dizer que eu tenho que ser o mesmo. Qual é a história desgraçada que acomoda você, paralisado, mas está matando tudo que Deus tem para você? Que faz você dormir como um anjo repousando sobre ela. Porque essa história, quem vai te cobrar? Quem vai te confrontar? Essa história diz: não me enchem o saco. Eu tenho uma história. Não me cobrem atitudes. Eu tenho uma história. Enquanto você dorme em cima dessa história desgraçada, tudo que você poderia ser, fazer, se tornar, vai para o lixo.